Olá, eu agora quero discutir com você um exemplo de exercício sobre equação da reta, para ser mais específico, sobre interseção entre retas. E nesse exemplo a gente vai ter uma pequena interpretação física do problema. A gente vai imaginar o seguinte: considere um sistema de coordenadas espaciais O, X, Y, Z, cujas coordenadas são dadas em metros. Duas partículas, P1 e P2, estão inicialmente nas posições P1, -1, 1 e 0, e P2, 5, 11 e 8. Ambas as partículas estão em movimento. A partícula P1 possui velocidade vetorial constante, dada pelo vetor V1 igual a 1, 1, 2, enquanto a partícula P2 possui velocidade vetorial constante, dada por V2 igual a -1, -2, -1. Com a posição dada em metros e considerando a passagem de tempo em segundos, os vetores V1 e V2 têm suas coordenadas dadas em metros por segundo. Vamos considerar também que nenhuma força atua sobre as partículas. Elas estão, portanto, numa trajetória em que descrevem um movimento retilíneo uniforme. Bom, desses dados, o que está acontecendo aqui nesse problema é: a gente tem uma primeira partícula, uma partícula 1 que começa, inicialmente ela está na posição P1, e ela descreve um movimento retilíneo. E a gente tem também uma partícula 2, que inicialmente está numa posição P2, e que tem uma determinada trajetória que também é retilínea. E a gente quer saber se essas trajetórias elas têm algum ponto em comum ou não. Nesse caso desse desenho que eu fiz, elas têm. Elas possuem um ponto em comum? Essa é a primeira pergunta, é a segunda pergunta. A primeira, ela faz a pergunta da equação das trajetórias da partícula, que é exatamente o que dá o contexto desse problema ser um problema de geometria analítica. Ambas as trajetórias, elas são trajetórias retilíneas, o que significa que a gente vai descrever essa movimentação, esse caminho, através da equação vetorial da reta, nos dois casos. E a última pergunta é se vai haver colisão entre as partículas. Essa pergunta ela é interessante porque, como a gente está analisando um sistema dinâmico, que significa que existe mudança de estado dos elementos desse problema conforme passar do tempo, não basta que essas trajetórias elas tenham um ponto em comum, mas essas partículas precisam estar nesse ponto ao mesmo tempo. Bem, considerando essa contextualização, a gente vai começar a resolver, só que lembrando que aqui o nosso problema ele é tridimensional. O meu desenho nesse canto ele é um desenho dois-dimensional, bidimensional. Quando a gente está no plano, com problema associado ao plano, a... o que pode acontecer é basicamente duas retas serem paralelas ou as retas serem coincidentes num único ponto. E no caso particular em que elas são coincidentes em todos os pontos, são a mesma reta. Mas eu vou ignorar esse último caso e pensar em dois casos mais comuns, que é o caso de serem paralelas e no primeiro caso nunca vai ter nenhum ponto de interseção, e no caso das retas elas serem coincidentes e terem um determinado ponto em que elas se encontram. Só que quando a gente está em 3D, a gente também tem a possibilidade das retas serem reversas. Para resolver esse problema, a gente precisa definir se tanto a coordenada x quanto a coordenada y quanto a coordenada z desse ponto, se é que esse ponto existe, né? Se esse determinado ponto, as três coordenadas atendem à equação da primeira e da segunda reta ao mesmo tempo. Do contrário, não seria um ponto de interseção. Bem, então, os dados que a gente tem do problema são os seguintes. A gente tem a partícula 1, que se inicia do ponto -1, 1 e 0, e ela está se movendo, se deslocando com velocidade dada pelo vetor V1, que é definido como 1, 1 e 2. A partícula P2 ela tem posição inicial dada pelo ponto 5, 11 e 8, e ela se desloca na direção do vetor V2, dado por -1, -2 e -1. Bem, a ideia é a seguinte: se o nosso problema é dinâmico e a gente tem a variável tempo a ser considerada, né? Então o que a gente tem é que basicamente as variáveis, os pontos P1 e P2, elas estão dando uma determinada posição em metros. Para a gente conseguir gerar um deslocamento
E se a informação que a gente tem é a velocidade, para a gente conseguir gerar um deslocamento, a gente precisa multiplicar o tempo pelo vetor. Seja o vetor v1 da primeira reta, ou seja t vezes o vetor v2 da segunda reta, do segundo caminho retilíneo. Então, a gente vai resolver agora e responder a primeira das perguntas. 1. Qual a equação das trajetórias das partículas? Bem, a trajetória 1, que é a trajetória da primeira partícula, ela pode ser definida assim. XYZ é igual ao ponto inicial mais t, e eu vou chamar aqui de t1 porque é o tempo que passou, o tempo relacionado à primeira partícula, vezes o vetor v1. Pode perceber que aqui, se você multiplicar o tempo pela velocidade, o que você tem vai ser um deslocamento. Então, esse vetor aqui é um vetor de deslocamento. Nesse caso dessa reta, especificamente, a gente tem XYZ é igual a menos 1, 1 e 0, mais T1 vezes o vetor 1, 1 e 2. A trajetória da segunda reta, a segunda partícula, né, também é uma trajetória reta, também vai poder ser escrita como XYZ. Agora é o ponto P2 mais o T2 vezes o vetor 2, que nesse caso se torna XYZ é igual a 5, 11 e 8, mais T2 vezes o vetor menos 1, menos 2 e menos 1. Então, a primeira questão é essa. A equação das trajetórias, as equações, na verdade, né, das trajetórias dessas partículas são dadas por essas expressões. A primeira equação, ou a equação da trajetória da primeira partícula é de cima, e essa agora é a equação da trajetória da segunda partícula. Bem, a segunda pergunta é: as partículas estão em rota de colisão? Bem, para que essas partículas estejam de fato em rota de colisão, é necessário que os caminhos que elas descrevem tenham um ponto em comum. Isso significa que as trajetórias têm um ponto comum, as partículas passam por o mesmo ponto. É diferente de afirmar que elas vão estar naquele ponto no mesmo instante, mas a princípio a gente precisa determinar se esse ponto de interseção existe. Então, que a trajetória 1, a trajetória 1, ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Eu vou aqui fazer o seguinte, vou realizar essa multiplicação por escalar, então eu vou ficar com menos 1, 1 e 0, mais o vetor t, t1, t1 e 2t1. Juntando esses dois, o primeiro, a coordenada do ponto com esse vetor numa expressão só, eu fico com menos 1 mais t1, 1 mais t1 e 2t1. A trajetória da segunda partícula, eu fico com essa equação aqui. Com essa equação aqui. Fazendo o mesmo procedimento, a gente fica com o ponto 5, 11 e 8, mais menos T2, menos 2T2 e menos T2. Isso resulta no vetor, na expressão única 5 menos T2, 11 menos 2T2 e 8 menos T2. Bem, se esse ponto de interseção existe entre uma trajetória e outra, esse determinado ponto, eu vou chamar esse ponto de XYZ, esse ponto precisa pertencer tanto à equação de uma das retas quanto da outra. Isso significa que esse ponto XYZ ele precisa ser igual
tanto a primeira expressão, que é menos 1 mais T1, 1 mais T1 e 2T1, assim como esse ponto, ele precisa também ser igual, poder ser expresso como 5 menos T2, 11 menos 2T2 e 8 menos T2. A conclusão que a gente chega aqui é que a única maneira disso acontecer é se houver igualdade entre essa expressão de cima e essa expressão de baixo. Ou seja, para que isso aconteça, vai ser necessário que o x, a coordenada x da primeira reta, a expressão para a coordenada x na primeira reta seja igual à expressão para a coordenada x na segunda. Isso precisa acontecer com y e precisa acontecer com z também. Ou seja, menos 1 mais T1 precisa ser igual a 5 menos T2. 1 mais T1 precisa ser igual a 11 menos 2T2. E 2T1 precisa ser igual a 8 menos T2. Bem, eu vou começar a solução aqui por essa primeira equação, porque o T1 aqui parece muito fácil de ser isolado. Vou fazer por aqui mesmo. Então, eu fico com T1 é igual a 5 menos T2 mais 1. T1 é igual a 6 menos T2. Bem, essa foi a primeira relação que eu achei. E essa relação faz o T1 ficar em função de T2. O que eu vou fazer aqui agora é pegar esse resultado que eu obtive, eu vou jogar nessa segunda equação. Poderia ser na terceira, eu vou jogar nessa segunda. E vou substituir o valor de T1 por ela. Então, eu fico com 1 mais 6 menos T2 é igual a 11 menos 2T2. Bem, como aqui eu tenho o sinal de positivo antes do parênteses, basta eu abrir o parênteses. 1 mais 6 menos T2 é igual a 11 menos 2T2. 7 menos T2 é igual a 11 menos 2T2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 7 lá para o lado de lá e esse 2T2 negativo para o lado de cá. A gente fica, então, com menos T2 mais 2T2 é igual a 11 menos 7. Isso resulta em um T2 só, é igual a 4. Então, foi possível achar o valor da variável T2, da incógnita T2, na verdade. Então, eu vou pegar esse valor obtido aqui e vou jogar nessa primeira equação que eu tinha conseguido isolar para conseguir achar o valor de T1, já que agora eu sei o valor de T2. Então, eu fico com T1 é igual a 6 menos 4, que foi o que eu acabei de descobrir. Então, T1 dá 2. Então, aqui está descoberto o valor de T1. Bem, não basta ter descoberto esses dois valores, eu vou precisar conferir se T1 igual a 2 e T2 igual a 4, eles satisfazem essa terceira equação. Lembrando aqui que essa primeira equação está relacionada a x, essa segunda a y e essa terceira a z. Bem, substituindo os valores, eu fico com 2 vezes o T1, que eu acabei de descobrir que é 2, é igual a 8 menos o T2, que eu acabei de descobrir que é igual a 4. Aqui, então, eu fico com 4, é igual a 4. E sim, isso é verdadeiro. Ou seja, os valores T1 igual a 2 e T2 igual a 4 satisfazem também a terceira equação e ela se mantém verdadeira. E agora, para achar o ponto de interseção, basta eu substituir o T1 igual a 2 ou o T2 igual a 4 nas suas respectivas equações. Por exemplo, eu vou pegar essa expressão do primeiro caminho, da primeira trajetória, e vou colocá-la cá embaixo. Essa é a expressão que envolve o T1. Então, essa é a trajetória 1.
Então, para essa trajetória 1, eu tenho que o x, o y e o z é dado dessa maneira. Bem, substituindo para t1 igual a 2, que foi o que eu acabei de descobrir aqui em cima, a gente fica com xyz é igual a menos 1 mais 2, 1 mais 2 e 2 vezes 2. Substitui aqui o t1 por esse t1 que a gente tinha acabado de encontrar aqui em cima. Isso dá xyz é igual a 1, 3 e 4. E pronto. Esse é o ponto de interseção. Então, essas duas trajetórias possuem um ponto de interseção e esse ponto e a gente precisa determinar se vai haver colisão. As duas partículas estão em rota de colisão, elas possuem um ponto em comum, mas a gente precisa saber se elas vão estar naquele ponto ao mesmo instante. E, na verdade, a resposta a gente já obteve. O fato é o seguinte, é que a partícula 1, chega ao ponto I, que é o ponto de interseção 1, 3 e 4, em T1 igual a 2 segundos. Já a partícula 2 só chega ao ponto de interseção, em T2 igual a 4 segundos, que foi o que a gente obteve aqui em cima. Ou seja, a partícula 1, em 2 segundos, ela chega até o ponto de interseção. E a partícula 2 precisou de 4 segundos, ou seja, os instantes da partícula 1 e da partícula 2 em que elas atingem o ponto de interseção são diferentes. Logo, não haverá colisão. Para resumir o que a gente fez, então, foi o seguinte. A gente montou com os dados que a gente tinha do problema, os pontos iniciais e os vetores diretores desse caminho. A gente montou, primeiramente, as equações vetoriais dos caminhos retilíneos, das retas. Na segunda pergunta, a gente precisava determinar se existiria, se as partículas estavam em rota de colisão. Ou seja, se existe um ponto em comum entre as duas trajetórias, entre os dois caminhos que elas vão percorrer. A gente precisou, então, encontrar as equações, a equação vetorial, juntar a equação vetorial, isso é um tipo de equação paramétrica, embora os parâmetros x, y, z não estejam destacados, né? Mas a gente encontrou essa expressão aqui, vetorial, e o que a gente fez foi igualar nesse ponto. A gente precisou igualar as expressões, esses termos, x com x, y com y, z com z, para então tentar descobrir os valores dos parâmetros t1 e t2 em ambas as equações que talvez eles existam. A gente precisava determinar se eles existiam e se eles existissem de forma que um determinado ponto que estivesse na primeira trajetória também estivesse na segunda. A gente substituiu, a gente isolou uma das variáveis na primeira equação, jogou na segunda equação aqui, conseguiu então determinar a segunda variável, a segunda incógnita na verdade, jogou a segunda incógnita de volta na primeira equação e conseguimos encontrar o valor da primeira incógnita que a gente não sabia ainda. Depois de encontrar esses dois valores, a gente jogou esses valores na terceira equação e viu que de fato a terceira equação se mantinha verdade. O lado de cá ficou igual a 4 e esse lado também. Ou seja, esses dois valores para os parâmetros T1 e T2, T1 igual a 2 e T2 igual a 4, serviram para o nosso problema. E substituindo, eu peguei, por exemplo, a expressão da trajetória 1,
substituir, eu fiz o T1 igual a 2 nessa expressão e a gente obteve que o ponto de interseção é o ponto 134. Mas como os instantes em que essas partículas chegam no ponto de interseção são diferentes, a primeira partícula chega depois de 2 segundos e a segunda depois de 4 segundos, embora elas estejam em rota de colisão, a gente descobriu que não haverá colisão. E é isso aí.